O tema que eu escolhi trazer para os irmãos é o crescimento espiritual dos pequeninos. Bom, a gente já teve um exemplo aqui e vamos continuar então nesse clima do louvor perfeito, o louvor dos pequeninos. Esse vai ser um pequeno estudo bíblico sobre o surpreendente caminho da adoração em espírito e em verdade. E a motivação, ela vem de 2 textos da palavra de Deus que eu considero vitais para a vida de adoração de cada um de nós. O primeiro foi dito por Jesus para uma mulher samaritana, à beira daquele poço. O trecho todos conhecem, mas eu vou ler só os 2 versículos finais, que estão em João 4, 23 e 24. Diz lá assim: mas a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deixe essa palavra regar um pouco o seu coração nesse momento. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos caminhar juntos hoje nesse caminho. E o segundo, já das cartas de Paulo aos Romanos, Romanos 12, versículos 1 e 2, todos sabem de cor, com certeza, mas eu quero ler também. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É bom ter esses versículos de memória e lembrar de vez em quando como é preciosa a palavra de Deus no nosso caminho. E é por esse caminho que a gente vai transitar hoje. Nós vamos falar de alguns passos dessa adoração que o Senhor Jesus chamou de em espírito e em verdade, e que o Paulo, ensinando os romanos, disse que é o culto racional. Como é que pode uma coisa em espírito ser racional? Vamos tentar juntar isso, porque nós somos espírito e alma e corpo. E conforme 1 Tessalonicenses 5, 23, espírito e alma e corpo devem ser conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus. Então, vamos nos alegrar com essa possibilidade. Mas antes de falar de adoração, deixa eu falar de uma dificuldade. Porque certamente essa é uma dificuldade que todos enfrentamos. E ela é, na verdade, o oposto da adoração verdadeira. Se você estiver bem lembrado das suas aulas de escola dominical, certamente
preciosas aulas todo domingo, você vai lembrar qual é, de todas as coisas condenadas na Bíblia, aquela que mais vezes é repetida: idolatria. Idolatria é exatamente o contrário de adoração. É substituir o Deus verdadeiro por algum ídolo, qualquer ídolo. Vou dar alguns exemplos. Hoje em dia tem os famosos ícones, né? Um cara qualquer lá é grande não sei o quê. Um outro lá é um pastor muito famoso, então você não vai na igreja. Na igreja, vamos dizer, presbiteriana. Você vai na igreja do pastor não sei o quê. Perigo. A igreja não é do pastor Ivan. A igreja é do Senhor Jesus. É a única. Só tem uma. Mas há um perigo. Esse perigo da idolatria. Então, eu estou alertando antes, porque daqui a pouco a gente vai flutuar nas nuvens. Mas antes, vamos dar uma pisada no chão e lembrar de que muitas vezes obras se tornam nossos ídolos. Eu que já fiz alguns cursos aí de engenharia, mestrado, doutorado, eu conheci no caminho várias pessoas cujo Deus é a ciência, né? Às vezes as pessoas ficam fascinadas com o seguinte: nossa, a ciência descobriu que um certo versículo na Bíblia estava certo. Sorte da ciência, não é sorte nossa da Bíblia. Nós temos a revelação, a ciência tem o trabalho de explicar coisas, tá? Então, mas muita gente, e o século passado inteiro foi de adoração da ciência. Hoje o pessoal está mais preocupado um pouco, tá? Assim como antigamente todo mundo falava que evidentemente o homem evoluiu a partir da ameba lá e depois né? Hoje já não se pode falar dessa maneira, porque por outros estudos da ciência é impossível que a Terra tenha mais do que 10 mil anos de idade. Ué, não era bilhões? Pois é, hoje há cientistas honestos, assim como há outros honestos que discordam disso, que eles dizem que a Terra não pode ter mais que 10 mil anos de idade. Ué, é ciência, mas não é este o caminho. A adoração da ciência. Agora, o pior de todos os ídolos, sabe qual é? O ego. Adorar a si mesmo é um dos maiores perigos. A Bíblia até fala um versículo muito esquisito, que diz assim: maldito o homem cujo fôlego está no seu próprio nariz. A Bíblia é perigosa. A Bíblia, muitas vezes, eu já ouvi gente falando assim, é gente bem estudada na Bíblia, que diz assim: a melhor maneira de ler a Bíblia é ler a Bíblia contra si mesmo. Não é a seu favor. Nossa, achei umas coisas na Bíblia que eu concordo. Não, isso aí é você. Você está se adorando e pegando versículos da Bíblia para ajudar nessa adoração. Não. Fique, nesse primeiro instante, com o versículo do amado apóstolo João. 1 João 5:21 diz assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então vamos começar por aí. E a pergunta que tem que ressoar na sua cabeça, e fica como lição de casa, é: eu tenho algum ídolo? Pense bem. Não responda não. Pode ser que disfarçadamente alguma coisa entrou na sua vida e ocupe um lugar divino. Ocupe um lugar de adoração. Cuidado. É um alerta. Bom, mas no caminho
No caminho da adoração, tem um ponto de partida. E esse ponto de partida já exige que você se torne pequenino. Esse ponto de partida se chama gratidão. Ora, você sabe como é difícil as pessoas agradecerem, né? A gente mesmo às vezes faz coisas pelos outros, a pessoa sai, não fala nem obrigado. Porque é difícil. Agradecer já é um gesto humilde. Agradecer é uma coisa de criança pequenina. Mas agradecer por o quê? Pergunta, você pode perguntar. Você pode começar agradecendo por aquilo que Deus já fez e por aquilo que Deus faz por você. Você tem que ser pequenino nessa hora. O verbo dessa hora se chama dar graças. E eu me lembro de um trecho onde Paulo, escrevendo agora aos Efésios, fala de forma diferente. Já não é uma exortação contra alguma coisa. O João falou contra os ídolos. O Paulo fala a favor do que nós fizemos aqui. Aliás, uma maravilhosa seleção de louvores. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a segunda pergunta que você anota no coração é: sou agradecido? Eu tenho acordado ultimamente, e depois vou até sugerir dos irmãos convidarem também o Silvestre Kuhlmann para ministrar algumas músicas aqui. Ele musicou um poema da minha autoria, chamado Todo Dia Cedo, o Dia Todo, que eu queria compartilhar nesse momento antes de cantar uma outra canção. O poema, ele usa essa palavra cedo com duas ideias. Veja se você gosta. Todo dia cedo, o que quer dizer? Todo dia de manhã. E cedo o dia todo, o que quer dizer? Ceder. Eu entrego o dia todo. Aí então tem essa brincadeira de palavras, mas é benigna. É para a glória de Deus. Todo dia cedo, o dia todo. É assim. Todo dia cedo, quando do renovo, das misericórdias do ancião de dias, antes que as discórdias toldem os olhares, que bijuterias substituam joias, antes que as tramóias saltem das manchetes e que marionetes tomem os lugares de guardiões do povo, antes que o anseio se transforme em medo, antes que o receio se torne em pavor, todo dia cedo, o dia todo cedo, aos cuidados extremados do Senhor. Bom, qual é então o primeiro passo no caminho da adoração? Depois de se guardar dos ídolos, é a gratidão. Você ter o coração agradecido. E neste, você já tem que se tornar pequenino. Agora, o surpreendente no caminho da adoração é que quanto mais você avança, menorzinho você fica. Não é como o mundo ensina aí, de se tornar cada vez maior. É como eu cantei agora
quanto mais pequenino eu for. Então, o segundo passo da adoração, eu vou dar o nome de admiração. É uma palavrinha que pode descrever, é uma que Davi gostava muito de usar nos Salmos. É a palavrinha mais curta da Bíblia. Ela é ó. Essa é uma palavra, ó quão bom e quão suave, ó quão maravilhosos são o Senhor, etc. Essas são expressões assim, não é mais sobre o que Deus faz, é sobre o que Deus é. E gaste um pouco do seu tempo no seu próximo tempo devocional, se for possível. Gaste um pouco do seu tempo para pensar naquilo que Deus é. Nós não temos alcance, mas ao saber de tantas coisas que Deus já fez, ao saber do Santo, 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 e saber também que pela morte de Jesus, o véu se rompeu de cima a baixo, e agora você pode penetrar no Santo dos Santos. Qual pode ser a sua postura, se não de joelhos? Qual pode ser a sua palavra, se não, ó? Qual pode ser o seu verbo, se não o verbo reconhecer? Não é fácil, não é automático, mas eu posso asseverar para todos, assegurar para todos que é maravilhoso. Só de agradecer, como vimos no primeiro degrau, já é maravilhoso. Agora de se admirar e de pensar. Por exemplo, Deus vivia na mais perfeita harmonia, Pai, Filho e Espírito Santo, honrando um ao outro. Não precisavam ter criado o universo. Não precisavam ter criado a você, nem a mim. E, no entanto, decidiram fazê-lo. Quando você pensa, quando você, vamos dizer, tangencia, se aproxima daquilo que Deus é, um derramamento de santidade também pode ser recebido pela sua alma. E tem um versículo de Apocalipse que dá uma espécie de recordação do que já foi cantado em Êxodo 15 por Moisés. Lá no Êxodo tem o cântico de Moisés. Quando você tiver tempo, pegue Êxodo capítulo 15 e releia o cântico de Moisés, como é maravilhoso. Mas em Apocalipse 15, também fácil de lembrar, está escrito isso no versículo 3. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Olha só, quem eram esses? Eram a grande multidão dos remidos, tantos do tempo de Moisés, dos profetas, quantos do tempo de Jesus, quantos do ano 2012, resgatados pelo sangue de Jesus Cristo. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor,
justos e verdadeiros seus caminhos, ó Rei dos Santos. Bom, lembram-se a escada da adoração. Você vai ficando maiorzinho ou menorzinho? Menorzinho. No primeiro degrau você já tem que ter humildade para agradecer. No segundo você fica de joelhos para admirar. Agora o terceiro é o degrau do deslumbramento. Foi a melhor palavra que eu encontrei, porque essas coisas não conseguem ser ditas por palavras humanas. Mas, enfim, nós temos palavras humanas, vamos usar. Lembra de uma expressão lá do Velho Testamento, onde Deus, descrevendo a si mesmo, diz com a maior simplicidade: eu sou aquele que é. Quando você pensa numa coisa dessas, é difícil de atingir. Mas é difícil de atingir também, até uma coisa que a gente comentou, acho que essa manhã, com a mãe da Carolina, com a Yara. Você consegue imaginar a Terra, onde você está hoje, viajando ao redor do Sol, a mais ou menos 100 mil quilômetros por hora? É isso que você está, mais ou menos. E mais, só para ficar mais tonto, a Terra girando em torno de si mesma a 1.600 quilômetros por hora, mais ou menos. Divide lá, quem tiver no cursinho, confere para mim. O Equador não tem 40 mil quilômetros, divide por 24, vai dar mais ou menos isso. 1.600 quilômetros por hora. E não sai do prumo, e não sai da rota, e, por assim dizer, falando em palavras bem populares, e não cai. A Terra não cai, fica lá. Todo ano, passa ano, vem primavera, verão, outono, nos países que tem isso, no nosso é todo dia, né? Enfim, mas o que sustenta a Terra, você lembra? Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, o que sustenta a Terra, segundo a revelação do melhor livro que existe, a Bíblia? A palavra de Deus, a palavra do seu poder. Então, pensando um pouquinho sobre isso, é claro que a ciência está estudando essas coisas. Se depois quiser trocar umas ideias comigo também, fique à vontade. Estou no Facebook, estou na internet, como a maioria. Fique à vontade para a gente trocar figurinhas, né? Por que o satélite não cai? Enfim, tem umas coisas divertidas aí, mas todas bem explicadas pela ciência, todas não, algumas. Mas enfim. Agora, a postura daquele que fica assim deslumbrado, eu só encontrei uma palavra, é prostrado. Sabe o que é prostrado? Aquela situação onde você já se ajoelhou, mas ajoelhar não é suficiente. E você então vai com o rosto em terra e adora a Deus na beleza da sua santidade. Essa é uma hora onde você se esvaziou. Onde você que era pequenino, vamos dizer, altura de 1 metro, depois se ajoelhou, ficou com meio metro. Agora qual que é a sua altura? 0. Não é? Qual que é a altura de um cara deitado? Vamos dizer 0. Ou bem perto disso. E eu me lembro de um outro samaritano, agora é um samaritano. Acho que são uns 3, né, mencionados assim claramente nos evangelhos. A mulher samaritana, que a gente mencionou logo. E agora aqui, vocês todos devem lembrar
do episódio dos 10 leprosos. Lembram-se? Eles ficavam lá longe, lá bem separados de todos, longe dos caminhos, tá? De repente passava Jesus e eles gritaram que ele tivesse misericórdia. Ele foi lá e disse para eles: vão e se apresentem aos sacerdotes. E eles foram. De repente, no caminho, eles perceberam que estavam curados. Nem estava escrito que foi na hora. Perceberam e continuaram a caminho dos sacerdotes conforme a lei ordenava. Mas um deles voltou. Olha só como Lucas descreve esse momento. E aconteceu, é Lucas 17, versículos 14 a 16. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Olha a lição que o ex-leproso samaritano deixa para nós outros. Ou você nunca foi leproso? Eu já fui. Qual era a nossa lepra? O pecado. Aquela coisa terrível que degenera o ser humano não só no corpo, mas na alma e no espírito. Esses leprosos também estavam nessa situação. Eles estavam para lá de para baixo. Jesus os curou. Mas um deles voltou e com o rosto em terra adorou o Senhor Jesus. E não esqueça, os judeus tinham essa lei e os samaritanos conheciam que só a Deus era permitida a adoração. Então, quando ele se prostrou com o rosto em terra, ele reconheceu que Jesus era Deus. Reconheça também. E guarde essa quarta pergunta. Sou um adorador? E agora eu quero compartilhar uma canção que parece que não tem nada a ver num primeiro momento, mas tem muito a ver com o que eu acabei de falar sobre a nossa lepra. Sobre o nosso tempo em que a gente vivia sob o domínio do pecado. Qual a diferença entre aquele tempo e esse tempo que vivemos hoje, pela graça do Senhor? É o perdão. Naquele tempo, você vivia aflito, porque não conhecia o perdão de Deus. O perdão de Deus tem, inclusive, uma coisa que o homem dificilmente consegue. Deus tem uma capacidade espantosa para nós outros. Deus consegue esquecer. Deus consegue esquecer? Bom, não fui eu que disse. Está escrito na palavra. Que dos teus pecados não me lembrarei mais. Eu não entendo isso. Não me venham dizer, não, você é cientista, você tem que entender. Não, isso eu não entendo. Eu acolho. As coisas que a gente não entende, mas que são claramente mostradas na palavra, devem seguir o mesmo caminho daquele versículo de João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. A mesma coisa eu digo para o perdão. Mas para todos aqueles que acolheram o perdão, foram perdoados. Você deve estar pensando.
guardar dos ídolos, ser agradecido, ser um admirador de joelhos, ser um adorador já prostrado em terra. Aonde é que eu vou parar, né? Já diminuiu bastante ou tem ainda algo para diminuir? Tem. Curiosamente, o quarto degrau, que eu vou tomar a liberdade de chamar de amor, na falta de palavras humanas, ele entra naquele capítulo onde o Paulo já não ligava mais e dizia: não, doravante, eu só quero saber de Cristo e este crucificado. Se os outros vão me chamar de louco, ou se o evangelho para eles for loucura ou escândalo, não tem problema, tá? Eu aceito ser, como ele escreve em algum lugar, menos do que nada. Isso é como o mundo considera muitas vezes aqueles que abrem mão do mundo. Aqueles cujas riquezas estão nos céus. Não foi essa a ordem de Jesus? Não acumuleis para vocês tesouros nesta terra, mas nos céus. Que filosofia estranha do mestre. Mas ele seguiu a filosofia certinho até o fim. Ou ele deixou muita herança aí na terra, dessas heranças passageiras? Não. Ele, as coisas que ele tinha eram emprestadas, até o jumentinho, né? Quando ele entrou, a manjedoura, onde eles fizeram a ceia, era tudo emprestado. Ele, Jesus Cristo, foi o Deus que se deu, o Deus que se entregou. Esse é o caminho para o qual Ele está nos convidando. E esse caminho, às vezes, importa passar por esta situação de ser considerado meio louco. Ou então tem uma outra palavra que a gente conhece e que tem um sentido completamente deturpado na nossa cultura brasileira. Essa palavra é manso. Quando você fala manso, você já sabe o que o pessoal pensa por aí, né? No entanto, Jesus disse o quê? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. É curiosa essa expressão, porque em todas as bem-aventuranças é mais ou menos assim. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Opa, o que quer dizer então? Tem alguma coisa do contrário aí também? Como chorar e ser consolado? Tal? Eu entendo que sim. Manso é aquele que abre mão da terra. Não se apega ao chão, como o mundo nos ensina, infelizmente, a fazer. E para estes é guardada uma graça que às vezes é muito mal baratada em algumas pregações que eu já andei ouvindo por aí, por fora. Que é a ideia do mais que vencedores. Muitas vezes eu escuto assim: somos todos mais que vencedores. Não está escrito isso na Bíblia. Tá? Não. Eu vou ler. Você pode ler também em casa, não está escrito isso. Romanos 8, 36 e 37 diz: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou.
Se você tiver tempo e vontade para ler uns versículos antes, nesse capítulo 8 de Romanos, você vai ver que estas coisas, que aqui eu resumi em poucas, são só perdas. Ele foi açoitado, ele foi preso, xingado, humilhado, enfim, é a lista de coisas que Paulo escreve nesse capítulo 8 de Romanos, é só perda. Então não é ficar rico, não é ganhar o carro do ano, não. Os mais que vencedores, pelo que eu entendo, são aqueles que aceitam perder em nome de Jesus. Perder por aquele que nos amou. Então, nesse degrau chamado do amor, a minha pergunta é com duas palavras: sou um perdedor mais que vencedor? E aqui eu quero falar do maior dos perdedores, Jesus Cristo. Porque a gente infelizmente tem ouvido muito por aí, de algumas teorias chamadas da prosperidade, e outros nomes, não me importam com os nomes, mas por essas teorias todas, Jesus foi o maior perdedor de todos os tempos. Ele não acumulou riquezas, não acumulou glórias, não acumulou poder, etc, etc. Jesus fez o quê? Foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, nesse momento eu quero falar um pouquinho mais, um pouquinho só, sobre a cruz de Jesus. Eu quero falar de forma cantada, e essa canção se chama Minha Cruz. Então, embora ela se chame Minha Cruz, eu vou falar da cruz de Cristo. Por quê? Porque aquela cruz era para ter sido minha. Então, me acompanhe nesse momento de adoração, de reflexão, porque se tem uma coisa que a nossa igreja, a Igreja de Cristo, precisa crescer, é no conhecimento da cruz de Cristo. Lembram-se que o Paulo falou? Doravante, eu só quero saber de Jesus Cristo e este crucificado. Vamos aprender então com a unção do Espírito Santo, que está entre nós, a glorificar o Senhor por sua morte em nosso lugar. Queridos irmãos, a paz em Jesus. Antes mesmo que eu fosse alguém, tu me amaste, me disseste vem. Mesmo sendo tão rebelde e vão, tu me amaste, me estendeste a mão. Já me deste tanto amor e paz, eu só te peço uma coisinha a mais, para que eu possa cumprir a minha parte. Ensina-me, Senhor, a amar-te. Mesmo que eu fosse alguém, tu me amaste, me disseste vem. Mesmo sendo tão rebelde e vão, tu me amaste, me estendeste a mão. Já me deste tanto amor e paz, que eu só te peço uma coisinha a mais, para que eu possa cumprir a minha parte. Ensina-me, Senhor, a amar-te.
Ensina-me, Senhor, a amar-te. Ensina-me, Senhor,